Na vida, existem coisas que podem ser fáceis e outras difíceis. Algumas podem ser fáceis para e difíceis para outros. É fácil para quem tem um plano que dá certo, e difícil para quem não tem um plano ou tem um plano que não funciona. No nosso dia a dia é muito raro que a gente consiga fazer um plano que funcione, que seja perfeito na primeira vez. Mas é muito fácil a gente fazer um plano simples, testá-lo e ir melhorando metodicamente, até que a gente alcance o resultado desejado. O método do PDCA usa exatamente isso, fazer um plano e ir aperfeiçoando até que ele dê certo. Por isso que ele é recomendado como princípio básico de gestão. As 4 letras PDCA vêm do inglês e significam P de plan, ou seja, planejar. Primeiro a gente faz um plano. A letra D vem de do, executar. Depois de feito o plano, a gente executa a tarefa de acordo com esse plano. A terceira letra, o C, vem de check, de fazer uma verificação. Concluída a execução, nós comparamos o resultado obtido com o planejado e estudamos a diferença que possa existir. E por último, a letra A de action. Caso necessário, torna-se uma ação corretiva para consertar o que for preciso. Se o plano foi seguido e não funciona, consertar significa fazer outro P, um plano melhor. Como o P é o ponto de partida do PDCA, vamos começar por entender o que tem dentro dele. Para fazer um plano, nós precisamos saber aonde a gente quer chegar, ou seja, qual o resultado que esperamos ao final daquele plano. E também precisamos saber quais são os meios que estão à nossa disposição e dos quais precisaremos para buscar esse resultado. O resultado é onde se quer chegar, aquilo que vale o sacrifício, o que paga a conta, o que motiva as pessoas a fazerem. E os meios são as coisas que a gente precisa para alcançar os resultados. É onde se gasta tempo, energia, dinheiro, etc. Para o resultado ficar bem entendido, precisam existir 2 coisas. Primeiro, uma medida, que nós costumamos chamar de indicador. E um número, que é a meta para esse indicador. Por exemplo, se o resultado desejado é o menor tempo no atendimento a um chamado, o indicador pode ser o tempo de resposta, em minutos. E a meta, por exemplo, menos de 30 minutos. Ou seja, o número máximo de minutos para atendimento ao chamado. Já os meios compõem-se de recursos, como tempo, pessoas, equipamentos, materiais, por exemplo. E dos métodos, ou seja, do jeito de fazer as coisas. A segunda etapa do PDCA é executar as tarefas seguindo o plano estabelecido. Como execução do plano, entendemos capacitar as pessoas para executar as tarefas, executar as tarefas conforme combinado e medir os resultados obtidos. A capacitação é obtida se pudermos responder a 3 perguntas sobre o executante. Primeiro, ele sabe fazer? O saber vem do conhecimento das habilidades, portanto, está diretamente relacionado com o treinamento para a função. A segunda, ele pode fazer? Isso depende da existência dos recursos e do método adequado. E o terceiro, ele quer fazer? O querer vem da atitude perante o desafio, da vontade que ele ou ela tem ou não tem de alcançar o resultado das tarefas. É impossível alguém querer alcançar resultados que não conheça ou que para ele não tenham significado nenhum. Por isso, o ideal é que o próprio executor participe da determinação das metas e ele mesmo meça o resultado do seu trabalho. Lógico, sob supervisão também, né? Depois de concluída a tarefa, compara-se o resultado obtido com o planejado e estuda-se as diferenças, decidindo o que deve ser feito. Não existindo diferença, isto é, o resultado previsto foi alcançado, continuamos executando o plano conforme previsto. Afinal, ele está dando certo. Se houver diferença importante entre o alcançado e o planejado, é preciso analisar essa diferença e entender o que causa
a mesma e decidir o que fazer. Se o resultado for pior do que o planejado, descubra o porquê e resolva o problema, para que ele não volte a ocorrer. Agora, se o resultado for melhor que o esperado, também é preciso investigar as causas, para que a gente possa assegurar que esse resultado se mantenha, ou seja, para que o nosso plano fique melhor do que realmente é. Agora decida o que deve ser feito: manter o plano, cumprir o plano ou alterar o plano. Decidido o que fazer, é hora de agir. Decidimos por manter o plano, então vamos executá-lo sempre da mesma forma, porque ele está dando certo. Estamos atingindo o resultado esperado. Notamos que o plano não foi executado conforme previsto. Faltaram alguns recursos, as pessoas não sabiam o que fazer, houve algum impedimento qualquer. Então, nós devemos consertar uma coisa mal feita, talvez corrigir a forma de medir, ou treinar ou motivar as pessoas e reexecutar o plano conforme deve ser executado. Ou concluímos que o plano não está adequado, que ele precisa ser alterado. Aí devemos corrigir os meios, melhorando os recursos e os métodos, e rever as metas ou fazer um novo plano. Assim, terminado um ciclo do PDCA, comece outro e outro e outro, até que se chegue a um plano que dê certo, um plano que garanta o resultado desejado. Quando nós temos uma série de tarefas que se repetem e conduzem a um resultado desejado, podemos dizer que temos um padrão de trabalho. Padrão é o nome que se dá a um plano que se adota permanentemente. Nesse momento, a gente diz que está saindo do giro do PDCA da melhoria, aquele para se chegar a um resultado desejado, né? E passamos para o giro do PDCA da garantia, que é aquele que procura garantir que o resultado alcançado não se perca com o tempo. Mas vamos supor que, tempos depois, o plano não permita mais atingir o resultado necessário para atender novas demandas de mercado, quer com a qualidade, quer com o prazo de entrega, o preço do produto ou com preocupações socioambientais. Aí retornamos para o giro do PDCA da melhoria.